tudo bem? Eu sou Marcos Felipe, sou nutricionista, graduado pela UFRN, com mestrado e doutorado em saúde coletiva também pela UFRN e atualmente eu sou professor da UFRN, lotado na Facisa, que é o campus de Santa Cruz. Para início de conversa, vamos contextualizar um pouco sobre a abolição da escravatura e como isso impactou nas condições socioeconômicas da população negra aqui no Brasil. Então, enquanto esperava-se que com a abolição da escravatura houvesse uma integração da população negra no mercado de trabalho remunerado, não foi isso o que observou-se, uma vez que o próprio Estado não tinha interesse em remunerar esse contingente populacional. Dessa maneira, houveram políticas de branqueamento da população. Então, como se davam essas políticas de branqueamento? Se davam a partir da concessão de subsídios para imigrantes europeus virem para o Brasil e firmar trabalho nessa região para que eles procriassem e a gente tivesse um aumento na população branca aqui no Brasil. Então, a gente começa a nossa história de miscigenação com um alijamento da população negra e a concessão de benefícios para que o país fosse embranquecido, pelo menos na sua classe média, na sua classe produtiva. Quando a gente tem um contingente populacional alijado de acesso à renda, a gente vai ter piores condições aí de saúde, piores condições de educação e também piores condições de alimentação. Então, embora a gente tenha um forte apelo cultural da população negra, uma forte influência cultural da população negra na alimentação, no padrão, na cultura alimentar brasileira, a gente também tem essa população à margem aí do consumo de alimentos e, logicamente, consequentemente, do aporte de nutrientes. O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, traz uma série de recomendações sobre como deve ser a alimentação dos brasileiros. Dentre essas recomendações, o foco do guia é na recomendação de dar preferência a alimentos in natura e alimentos minimamente processados e evitar ou restringir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Nesse sentido, o consumo de frutas e hortaliças deve ser incentivado. Contudo, dados da Vigitel, publicado agora no ano de 2019, evidenciam que a gente tem um consumo de frutas e hortaliças, um consumo regular muito menor na população negra se comparado com a população branca. Esse esse baixo consumo de alimentos in natura e minimamente processados, por si só já é preocupante. Contudo, analisando o consumo de alimentos ultraprocessados, como na Vigitel foram analisados o consumo de refrigerantes, a gente observa também que a população negra apresenta uma frequência de consumo regular maior do que a população branca. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, de 2013, também evidenciam um consumo regular tido como consumo de 5 vezes ou mais na semana, menor para a população negra dos itens frutas, verduras e legumes, também para leites desnatados ou semidesnatados e carne vermelha sem gordura.
Então a gente vê aí a população negra com consumo menor de determinados itens que são considerados mais saudáveis do que a população branca. Dentre esses dados trazidos por esses inquéritos, um dos dados que é mais chamativo são os dados trazidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que avaliou a aplicação da EBIA, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, e viu que em 6,5% dos domicílios brasileiros havia insegurança alimentar grave. Contudo, quando estratificado por raça, por cor, a gente observa 4,1% na população branca, enquanto 11,5% na população não branca, na população negra. Por outro lado, quando eram avaliadas as condições de segurança alimentar, a segurança estava presente em 71,9% das famílias brancas, enquanto estava em apenas 47,7% das famílias negras. O que todos esses dados evidenciam? Esses dados de acesso a alimentos, eles denotam um acesso à renda. Então, a população negra, por questões históricas, ela tem um menor acesso a determinantes sociais, de saúde e também de alimentação. Isso faz com que ela tenha um menor ou um acesso mais dificultado a determinados tipos de alimentos, que são os alimentos, infelizmente, são os alimentos mais recomendados para a população brasileira, segundo o Guia Alimentar e segundo os profissionais de saúde. E, embora a fome seja o sinal mais evidente da insegurança alimentar e nutricional, observa-se na população negra brasileira que essa insegurança não vai necessariamente resultar ou impactar em um déficit ponderal, em uma alteração no estado nutricional. Porque o que a gente observa de fato é que a população mais pobre aqui no Brasil, que acaba sendo a população também negra, ela tem um estado nutricional comprometido, mas não no sentido de déficit ponderal, de perda de peso, mas sim de aumento de peso pela baixa qualidade nutricional dos alimentos ingeridos. Então, a menor renda faz com que essa população tenha acesso a alimentos que não são promotores de saúde, que são as frutas, verduras, legumes. Nesse sentido, é necessário que as políticas afirmativas e de transferência de renda englobem a temática da segurança alimentar e nutricional. Essas políticas elas devem ir além da dimensão do acesso a alimentos, mas também ter um enfoque na perspectiva da qualidade dos alimentos, a fim de incentivar a compra e o consumo de alimentos promotores de saúde nessa população e, de fato, impactar nos indicadores de saúde para a população negra brasileira. Obrigado pela atenção e vamos exercitar a consciência.